Após um período de ministério frutífero, mas muito desgastante pelas pesadas oposições enfrentadas por Paulo em Corinto, Deus reanimou o apóstolo à perseverança no seu ministério missionário naquela cidade, através de uma visão na qual Deus afirmou, conforme registrou Lucas em Atos 18, versículos 9 e 10, o seguinte: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ora, embora em termos práticos o que realmente conta eternamente aos ouvintes seja o fato de que o conteúdo ministrado é biblicamente fiel ou não, se ele é fiel ou não, é isso que importa, ao coração da palavra de Deus, ao coração dos pregadores da palavra de Deus, melhor dizendo, conta muito as motivações envolvidas na prática ministerial, os sentimentos correlatos, a ponto de, em outra ocasião, o mesmo apóstolo Paulo ter afirmado em 2 Coríntios 2,12 o seguinte: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Nós sabemos da vida de Paulo, do seu caráter e personalidade demonstrados na Escritura Sagrada, que ele era uma pessoa determinada. Porém, como ser humano que era, não estava imune a experimentar profundos reveses motivacionais em seu ministério, a ponto de desistir de uma excelente oportunidade devido ao sentimento de solidão, da ausência de companheiros confiáveis e motivadores. Eu lhe pergunto nesta ocasião, que motivos você teria para acreditar que os atuais pastores, ministros da palavra, são diferentes? O que dizer do profeta Moisés, que fugira para Midian quando fora rejeitado pelos israelitas e estava sob a ameaça de Faraó? E agora, como ele seria motivado diante dos novos obstáculos impostos aos hebreus no Egito? Com esta pergunta em mente, eu lhe convido a ouvir a leitura da palavra do Senhor que passo a fazer no livro do Êxodo, capítulo de número 6, versículos de 2 a 27, assim nos diz a palavra do Senhor. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, Yahvé, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu um mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São estas as famílias de Ruben.
Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137. Os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Elcana e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz a Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, as quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Até aqui, esse é o texto que servirá de base para a mensagem desta noite. Bem, logo após as primeiras reações contrárias ao anúncio do Êxodo, quando o Faraó sufocou a população com um jugo ainda mais opressor e passou a intimidar os capatazes, Deus reafirmou a Moisés a sua determinação de cumprir a libertação dos hebreus através de um plano redentor, de uma obra gloriosa de libertação naquele momento da história, naquela geração, através de Moisés e de Arão, provendo, portanto, a Israel Moisés com este profeta, que seria o maior profeta da antiga aliança, e um ânimo renovado através do seu irmão Arão, para que ele bem cumprisse o seu ministério e a sua missão. Desta forma, através das palavras motivadoras de Deus a Moisés, descrita aqui nestes versículos, e depois da relação genealógica que nós vimos aqui, Deus manifesta a sua graça e está estimulando Moisés a que se mantenha fiel no cumprimento da sua missão de liderar o povo à libertação lá da escravidão do Egito. Portanto, baseado nisso, nós vamos ouvir nesta noite sobre a motivação dos agentes da missão. Como que esse texto serviu de motivação para Moisés e como ele pode servir de motivação para nós, enquanto discípulos de Jesus Cristo, agentes da missão, no presente momento, na presente geração, cada um de nós como testemunhas do Senhor, sabendo e sabedores que somos de que Deus entregou à sua igreja a missão de fazer discípulos de toda a terra. Esta missão foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, claramente ao longo do seu ministério, está registrada no final dos evangelhos. E, portanto, eu lhe convido a refletir, nesta ocasião, sobre a motivação missionária da igreja, a partir da exposição bíblica de Êxodo 6, versículos de 2 a 27. E propomos que esta motivação é nos dada aqui, através desse texto bíblico, através de dois anúncios divinos. O primeiro, o anúncio da determinação divina de salvar o seu povo, descrito entre os versículos 2 e 13. E segundo, o anúncio divino da sua ação qualificadora dos agentes da missão, descritos entre os versículos 14 e 27. Se não, acompanhemos a ministração e a exposição do texto sagrado. A motivação missionária da igreja. Esta motivação missionária da Igreja do Senhor nos é apresentada aqui, primeiro, pelo anúncio divino da sua determinação de salvar o seu povo.
Isso está descrito entre os versículos 1 e 13. Veja, 2 e 13. Nos versículos 2 e 3, nós vemos que Deus diz a Moisés o seguinte: eu apareci aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas eles ainda não me conheceram pela minha intimidade pessoal, o nome através do qual eu me revelei a você, Moisés, e a partir de agora me revelo ao meu povo de aliança, Yahvé, aquele que é o ser essencial, o único autoexistente e eterno Deus que se dá a conhecer ao seu povo. Nos versículos 4 e 5, Deus diz que havia anunciado aos patriarcas, naquela aliança, que daria a terra de Canaã a eles. Não propriamente a eles enquanto primeira geração, mas eles enquanto povo de Deus, a sua descendência, os hebreus. E Deus dizia: agora eu tenho ouvido o gemido dos israelitas aqui no Egito, quanto eles têm sofrido. E me lembrei da aliança. Esse termo bíblico aparece várias vezes, me lembrei. Não que o Senhor seja esquecido, apesar da sua idade avançada, de ser um ser eterno, de não ter começo de dias, o Senhor não sofre nenhuma dificuldade de lembrança. O que esse texto está indicando, toda vez que a palavra bíblica diz que Deus te lembrou, é uma expressão que em teologia nós chamamos de antropopatia. É quando o autor bíblico se utiliza de uma expressão que aponta um sentimento humano e atribui isso para Deus, porque ele não encontra no vocabulário humano uma palavra que indique o que ocorreu com o Senhor. Lembremos que Deus não é homem como nós, ele não está na mesma categoria. Embora nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós não somos exatamente iguais ao Senhor, em muitos dos nossos atributos. Há algumas características a Deus que lhe são únicas e peculiares, e que não nos foram comunicados e que nós mesmos nem sequer temos noção. Então o autor bíblico, quando contempla alguns aspectos do que ocorre dentro de Deus, não encontrando palavras a descrever, toma emprestado da situação do dia a dia humano, algo que expresse uma semelhança, se fosse um homem experimentando aquela situação, e empresta para Deus este verbo ou este sentimento. Portanto, um sentimento humano atribuído ao Senhor, antropopatia. Isso vai ocorrer em várias partes da Escritura, quando diz, por exemplo, que Deus se arrependeu, pois outras partes diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando Deus se lembrou, mas Deus não se esquece. O que ele estaria dizendo aqui? A semelhança de alguém, quando em uma dada situação vem a lembrar-se de palavras, traz à memória situações, e isso pode ocorrer por situações na nossa vida, por palavras que nós ouvimos, diversas circunstâncias, que faz as conexões em nossa mente, em nosso coração, com outros momentos e outras palavras, e ao nos recordarmos disso, nós empreendemos uma nova postura, uma nova atitude. Algo ocorreu com Deus que fez com que Moisés atribuísse isso. O Senhor está dizendo o seguinte: eu não me esqueci da aliança que havia anunciado aos patriarcas. Eu a tenho dentro de mim. E é chegada a hora de cumprir a promessa da execução de levar o povo para experimentar a terra prometida. Entre os versículos 6 e 9, nós vemos que Deus falou para Moisés o seguinte: diga aos filhos de Israel que eu vos livrarei do Egito poderosamente e vos levarei à terra prometida na aliança patriarcal. Aquela terra que mana leite e mel que havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Mas o texto sagrado registra que quando o povo de Israel ouviu estas palavras, quando Moisés falou aos filhos de Israel, eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Queridos, nós temos uma lição importante aqui para apresentar. A partir dessa parte final do versículo, nós percebemos uma das forças poderosas para escravizar a mente e o coração humano, e um verdadeiro ídolo em potencial a se impor sobre o nosso coração, que são as dores e os sofrimentos da vida. Quando pessoas experimentam dores profundas e agudas que lhe machucam, o peso daquela dor tende a se impor sobre o coração como a realidade dominante e mais fortemente experimentada por aqueles que a tiveram.
E não é incomum que pessoas que experimentaram situações agudas de dor, de perda e de sofrimento, acabam enfrentando uma grande dificuldade de seguir a sua vida, colocando confiança no Senhor, o amor ao Senhor, como o principal fator motivador para a sua existência. A própria situação que causou a dor, que causa o sofrimento, se impõe crescentemente sobre o coração do fiel, como sendo a realidade determinante sobre o seu coração. Veja esses dias que nós estamos vivendo. Quem não seria capaz de reconhecer que há pessoas verdadeiramente neurotizadas por esta pandemia mundial? Que vivem dia após dia como se toda a vida, de uma hora para outra, ficasse resumida à ameaça de um vírus. Pessoas cuja vida tem várias outras facetas e dimensões, família, vida, perspectivas, o dia a dia, o alimento, o vestir-se, a moradia que Deus dá. Ainda que alguns experimentem algumas privações nesse sentido, e não são poucos os que experimentam, a realidade muito mais ampla da vida se viu agora condicionada a um ponto só. Mas passemos para adiante desta situação. Se você experimentou realidades profundamente dolorosas em sua vida, você sabe como tem sido difícil muitas vezes superar estas memórias dolorosas. E como alguém já falou, não faça do seu sofrimento a sua identidade. O povo de Israel estava sofrendo um jugo tão forte, tão intenso, como nunca havia experimentado anteriormente, que quando ouviram a palavra de Deus, Deus anunciando através de Moisés a libertação, o texto sagrado nos diz que eles não atenderam a Moisés. E literalmente o texto diz, por causa da ânsia de espírito, o espírito esmagado, por uma força que se tornou um verdadeiro ídolo de temor dentro do coração. Havia maior temor pelo sofrimento presente do que temor pelo Deus Todo-Poderoso, que era maior do que o sofrimento presente e a dura escravidão. O que nós aprendemos desta primeira passagem? Nós vemos que Deus entregou a Moisés aquilo que poderíamos chamar, esse sim, verdadeiramente uma missão impossível. Há uma trilogia de filmes, que fala Missão Impossível, essa seria a primeira e real. Que missão impossível seria essa? Há uma missão impossível, naturalmente, de ser executada na história, mas que Deus a executa. Ela é impossível porque, pelos olhos naturais, quando nós olhamos, não nos parece ser viável a execução do plano de redenção de Deus na história, na vida de pecadores. Olhe para Moisés, o homem que, apesar de ter sido criado num palácio egípcio, agora vai enfrentar a maior potência do mundo com apenas um cajado na mão. Alguém poderia dizer que é razoável esta missão? De libertar toda uma legião de escravos, enfrentar o poder maligno, opressor e maior do mundo agora, simplesmente com a palavra e um cajado? Nós diríamos, é verdadeiramente uma missão impossível. Mas como disse o Senhor Jesus, para com Deus não há impossíveis. Não se trata aqui de uma fé triunfalista. Há de uma maneira infantil e ingênua muitos crentes, especialmente no segmento evangélico, que acreditam que, se crerem em Deus, tudo é possível, distorcendo as palavras do apóstolo que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus nunca prometeu na sua palavra que bastaríamos nós acreditar no que quisermos, que isso se torna possível, porque nós não somos deuses. Mas o que Deus anuncia na sua palavra é que a sua obra de redenção se torna executável e real na história, a despeito das maiores adversidades que nós experimentemos. Se olhássemos para a obra de redenção com um olhar meramente humano, natural, pelas competências e instrumentos que a Igreja de Deus tem para executá-la, diremos, não faremos isso. Não é possível realizarmos a obra missionária. Mas a missão que Deus deu à Igreja é absolutamente viável e possível, porque Deus é o grande executor. Ele se determinou e Ele irá cumprir. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos. Quando Moisés ouve o chamado do Senhor, ele tem em conta toda a implicação do que demandava essa missão de libertação do povo, e argumenta com Deus e tenta se esquivar disso, porque ele sabe das implicações, mas o que Deus está dizendo é, eu vou executar, anuncie e fala ao povo, e o povo olha aquilo e...
Na verdade, há algo muito pior sobre a minha vida. Igual algumas pessoas que, dominadas pela incredulidade, não conseguem reagir em seu coração com esperança, com fé e ânimo pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Por quê? Porque há outras forças que dominam o seu coração. Verdadeiros ídolos escravizadores de memórias, de dores, de culpas, de temores, sejam lá os que forem. Contudo, Deus é mais poderoso do que estas coisas. Deus é infinitamente mais poderoso do que tudo aquilo que nos amedronta, nos escraviza, nos faz mal, nos intimida, nos obstaculiza para cumprir a missão. Ele é o Senhor realizador da obra e realizará a obra de salvação do seu povo, usando pessoas que a sua graça capacita. Preste atenção, porque assim como a missão parecia a Moisés impossível, a nossa missão também parece a nós impossível hoje. Particularmente, muitas das nossas igrejas e ministérios conseguem perceber aspectos da missão daquilo com as quais elas estão mais confortáveis. E esta situação de, em alguma medida, estar envolvido na obra ministerial dá a falsa segurança que nós somos os realizadores desta obra. E isso assusta igrejas e ministérios, quando percebemos da parte do Senhor chamado e ordenamento da parte de Deus para atos, ações ou aspectos da missão com as quais não estamos acostumados. Dizemos, é impossível, não estamos qualificados, não sabemos fazer, isso não ocorrerá. Igual o povo ouvindo Moisés e Arão do que Deus iria fazer, ele diz, não vai acontecer. Mas aqui nós vemos o segundo aspecto da motivação missionária da igreja. É o anúncio divino da sua ação qualificadora dos agentes da missão. Isso está descrito entre os versículos 14 e 27. Preste atenção. Nos versículos 14 e 15, nós vemos a relação dos chefes da família de Rúben e Simeão. Nós sabemos que Jacó teve 12 filhos, mas o texto sagrado lista aqui apenas os 2 primeiros, Rúben e Simeão, os 2 primeiros filhos. Por que o faz? Se é verdade que na cultura hebraica do Antigo Testamento havia uma certa importância da ordem que os filhos nasciam, porque sobre o primogênito repousava não apenas direitos dobrados, mas também responsabilidades dobradas. Dentro da cultura judaica antiga, o primogênito herdava o dobro da medida da herança de cada um dos outros filhos. E ele tinha uma espécie de responsabilidade de seguir com um bastão da responsabilidade familiar. Contudo, o que o texto sagrado nos apresenta, e vai listar aqui, lista estes 2 primeiros, para mostrar aqui, em contraste do que naturalmente seria esperado, pessoas que assumiriam estas responsabilidades, Deus demonstra de uma forma muito clara a incompetência natural destes agentes. Rúben, o primogênito de Jacó, cometeu adultério com uma das concubinas do seu pai. Mãe, portanto, de alguns de seus irmãos, ficando moralmente desqualificado e perdendo a primazia. Simeão, o segundo, seu irmão, é aquele que, de uma forma iracunda, tenta salvar a honra da sua irmã Diná e planeja e executa uma chacina em Siquém. E aí apresenta-se o terceiro nome, aquele que, juntamente com Simeão, planeja e executa essa chacina, que é Levi. Ele está descrito aqui nos versículos de 16 a 20, a relação da descendência levita. Esse terceiro filho também vem a falhar moralmente, porque se torna também um homem de sangue, assim como Simeão, tomando parte naquela chacina. Mas de uma forma especial, naqueles dias que Deus executaria a sua libertação no Egito, é de Levi que vem Moisés. E o texto sagrado nos apresenta de uma forma bem curiosa a origem de Moisés. Quem são seus pais? Arão, que se casa com a sua tia Joquebede. Possivelmente, provavelmente, como eles tinham muitos filhos, o texto sagrado nos diz que eles se multiplicaram,
haveria de ser Joquebede uma das irmãs caçula de seu pai. Possivelmente, o próprio Arão tivesse uma idade, provavelmente, certamente, uma idade compatível com Joquebede para casar-se com ela, e talvez fosse até mais velho, como ocorre algumas vezes. Eu me recordo precisamente dos meus tios mais novos, que eram mais novos que eu. Depois que o meu avô contraiu segunda núpcias, teve mais 3 filhos, e em um dado momento da vida deles, eu cheguei a ajudá-los com os estudos de matemática. Viu, Demar? Com reforço dos meus tios, que eram mais novos que eu, e aquilo era sempre estranho, você olhar para um tio que é mais novo do que você. Mas aqui ocorreu. O curioso é que o próprio Moisés, depois, ao legislar em Israel, assume e orienta este tipo de relação como um incesto, e, portanto, sendo proibido de ser feito pelo povo de Israel. A partir daqui. Até aqui não havia. Por que tudo isso nos está sendo narrado aqui? Para mim é muito clara aquela ideia de que, primeiro, o que Deus está fazendo é uma confrontação com a tradição humana, que presente já estava de alguma maneira na cultura israelita, mas também estava no Egito, de que há uma qualificação inata por uma ordem de hereditariedade. O mais velho sucederia o rei no trono. Assim são nas monarquias, a maioria até os dias de hoje. E Deus está mostrando que não há um direito natural, uma qualificação nativa para os agentes da sua missão, porque eles são naturalmente desqualificados. E no próprio povo de Deus, essa desqualificação é descrita aqui. E por isso que Deus nem mesmo se dá a preocupação de narrar o restante da descendência. Ficam nesses. Como que está dizendo? A ordem natural não é de qualificação, mas o Senhor os usa a si mesmo. Do terceiro, de Levi, vem toda a vocação religiosa do Antigo Testamento. De Levi vem o libertador da escravidão do Egito, Moisés, fruto de um casamento incestuoso. E os versículos de 21 a 27 apresentam essa relação complementar dos levitas, nominando o restante da linhagem levita, dando um destaque final a Moisés e a Arão. Quem foram Moisés e Arão? Moisés foi o libertador que fugiu, que durante 40 anos ficou vivendo a sua vida lá no deserto, uma vida comum, tendo desistido da sua missão, e que reluta com o Senhor em reocupar este posto, esse chamado, esta missão, seu chamado missionário. Arão é aquele que lhe é posto por auxiliar e que depois seria o responsável por fazer o bezerro de ouro. O que nós vemos aqui? O que esse texto está nos descrevendo é que a qualificação dos agentes da missão vem da redenção de Deus e não de um valor inato em nós mesmos. Todas as 3 relações apresentadas, as relações genealógicas acima apresentadas, demonstram claramente que a qualificação dos agentes ministeriais não vem da moralidade exemplar deles. O que não significa dizer que a ordem é invertida. Quanto mais pervertido, melhor para fazer a missão. Não, definitivamente. O pecado desonra a Deus, não honra o seu nome, faz mal ao coração, desanima, abate, prostra, mancha, causa estrago, turva a visão, rouba a energia, causa estranheza nos outros. Não há nenhuma qualidade no pecado. Ninguém pode achar que viver em pecado não faz diferença para a missão. Não, definitivamente. Mas o que o texto está nos dizendo é que a ação qualificadora não está na nossa competência. Está na capacidade de Deus de redimir pecadores, ou seja, de resgatá-los, de tirá-los do estado de miséria e usá-los a despeito das suas incompetências e de suas falhas, inclusive morais. O soberano caráter redentor de Deus, ele sim, o grande agente da missão. Porque Deus, ele, não nós, ele é o grande qualificado missionário agente da missão. É ele quem está cumprindo na história a obra de redenção. Todos nós
que fazemos parte da sua igreja, e que podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor e devemos, somos gente redimida, somos pecadores perdoados, alcançados, e em quem Deus está trabalhando, que somos usados por Deus na missão de redenção que Ele está cumprindo na terra. Preste atenção. Se como igreja nós nos vemos desqualificados, nos humilhemos diante do Senhor, porque Ele nos qualificará. Se como igreja nos vemos de alguma maneira incompetentes, não terceirizemos nossa missão, é nossa. Busquemos a força e a competência em Deus, cuja especialidade é perdoar, redimir e usar pecadores. Agentes da missão, devemos ser usados pela graça de Deus, a graça que experimentamos, para servirmos de canal a outros, para que outros também a experimentem. A mensagem original desse texto, portanto, é a seguinte, preste atenção. O êxodo dos hebreus do Egito ocorreria em cumprimento da promessa pactual divina feita aos patriarcas de Israel, no então chegado tempo oportuno deles, o tempo que Deus diz, é hora de executar este projeto. Deus executaria esta libertação do seu povo escolhido através de gente ordinária, gente comum do dia a dia, igualmente afetada pelo pecado como os demais, neste sentido ordinária, mas tornada líderes preparados e qualificados ministerialmente por Deus para este fim. Levitas, descendentes do iracundo Levi, que com seu irmão Simeão produziu aquela chacina em Siquém, e da família de Anrão, que cometeu esse incesto, mas se casou com Joquebede, sua tia. A capacitação e a qualificação dos agentes da missão vem de Deus, a igreja operante. É isso que o texto está nos mostrando. Isso não tira as responsabilidades, competências e sensibilidades que nós devemos ter quanto os elementos qualificadores para nós. Só que Moisés teve que reinterpretar tudo isso. Houve uma época que ele se achava competente e não deu certo. Ele reage com isso dizendo, eu não vou fazer esse negócio, não tem nada a ver. Não sei porque Deus me deu tantas competências, ninguém quis me ouvir, não deu certo. Mas agora ele vai ser um agente da missão menos autoconfiante, entendendo e na esperança e convicção de que Deus executaria a sua obra redentora. Quando nós olhamos para um Moisés inicialmente autoconfiante, e vemos agora um líder inseguro, mais consciente de suas inadequações, percebemos que os heróis bíblicos, preste atenção, os heróis bíblicos não foram especialistas da missão, não foram pessoas capacitadas que Deus escolhe para a missão, mas foi como diz aquele chavão evangélico, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eles não foram estes especialistas, mas pecadores usados pelo único especialista na missão da redenção. Aquele único que sempre teve clara a sua missão de redimir os eleitos de Deus, todos eles. Diferente de Moisés, que foi usado para libertar uma geração do opressivo jugo egípcio. Cristo é o único que não tem mácula alguma na sua biografia. Diferente dos ministros humanos, ele não estava preocupado com a imagem pública da sua biografia, mas mantém-se fiel e focado na sua missão salvadora de um povo afetado pelo pecado. E para tal, ele tem usado na história quem não terceiriza a responsabilidade, mas antes a abraça. Aquele que diz, eu serei instrumento do Senhor para anunciar e demonstrar a vitória da graça sobre o pecado e a incompetência, como eu mesmo tenho experimentado. Portanto, é à medida que nós experimentamos a graça de Cristo e estamos conscientes da sua suficiência, que nos tornamos mais e mais qualificados para sermos instrumentos em suas mãos. Cristo é o agente da missão, por isso a missão é da igreja, e nós não podemos terceirizar isso, mas abraçar e crer e confiar que é possível, porque Deus é o executor. Qual é o recado desse texto para nós? Hoje, é o seguinte, Deus é o grande executor da obra da salvação de todo o seu povo, não apenas a libertação pelo êxodo hebreu
escapando de uma opressão étnica, política, civil e social, mas baseado na obra de Cristo e na operação do Espírito Santo, Deus Pai vem executando o maior de todos os livramentos a cada geração, ao salvar da condenação eterna pecadores, levando-os à plenitude da vida, experimentada somente pela fé em Cristo, proclamada ao mundo pela igreja, fielmente comprometida com esta missão. Concluindo, diante das lutas, resistências e incredulidades das pessoas, frente à mensagem libertadora do Evangelho, preste atenção, você deve reanimar o seu coração à perseverança na missão, restaurando a sua memória, o compromisso divino com a obra missionária, com a redenção do mundo criado. Pois Deus está dizendo: eu salvo o meu povo, libertando da escravidão do pecado, no tempo oportuno por mim designado, através de mensageiros imperfeitos, porém qualificados pela minha graça, por intermédio da gloriosa mensagem da salvação, que vem mediante a fé na obra no meu Filho, ele sim, o verdadeiro Cristo Redentor. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, dá-nos consciência mais clara das nossas inadequações, porque não há nada mais adequado para ser instrumento do Senhor do que uma consciência de sua inadequação. Dá-nos, juntamente com a consciência de nossa inadequação, uma mais vigorosa consciência da perfeita obra e mediação do teu Filho Jesus, da sua adequação. Dá-nos também, juntamente com estas duas consciências, uma maior clareza dos propósitos e contribuições que podemos dar na presente geração para a expansão do teu reino até os confins da terra. Livra-nos da covardia, da omissão e da terceirização desta responsabilidade. A cada um de nós que ouvimos esta palavra, que hoje refletimos, livra-nos de sermos omissos e autocentrados. Se foi desafiador para Moisés empreender aquela libertação de uma população do Império Egípcio, não menos desafiador foi aos 120 primeiros cristãos saírem rumo ao mundo na crença de que tu os usarias para produzir a salvação até os confins da terra. E não é menos desafiador a nós hoje mantermos a obra da redenção onde ela está estabelecida, a obra da tua igreja onde ela já está estabelecida, mas sermos canais de expansão e da libertação de todo o teu povo até os confins da terra também. Livra-nos da covardia, perdoa-nos. Livra-nos da autoindulgência, do orgulho próprio, da prepotência, da autoconfiança. Esvazia-nos de nós mesmos para que sejamos cheios da tua graça e assim melhores instrumentos em tuas mãos, para a glória do teu nome, para a expansão do teu reino, para a libertação do teu povo, enquanto nós mesmos experimentamos esta graça em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.